Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da BRF no Facebook. Meu nome é Miguel Jimenez e hoje eu estou aqui para comandar o terceiro bate-papo da Semana Mundial da Alimentação. O tema de hoje ele é muito importante, porém ainda não foi discutido amplamente e profundamente. E é por isso que nós estamos aqui com convidados para lá de especiais. Só para vocês terem uma ideia, o desperdício de alimentos no mundo, que hoje é o tema do nosso live, desperdício de alimentos, a produção de alimentos no mundo, um terço dela vai para o lixo. Isso significa que todos os anos mais de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçadas. No Brasil, números não oficiais mostram que esse número chega a 40 mil toneladas de alimentos por ano. Os números são surpreendentes, mas mesmo assim a sociedade ainda não conseguiu despertar para a grandiosidade desse tema. E por isso, 3 convidadas muito especiais estão aqui comigo hoje. Eu estou com a Nicola, da Gastromotiva, a Alcione, da Safe Food, e a Sula, que é a nossa gerente de sustentabilidade. Meninas, muito obrigado pelo aceitarem o nosso convite e por estarem aqui conosco hoje. Obrigada. Bom, para começar, eu tenho uma pergunta aqui. Nicola, que é a nossa representante da Gastromotiva. O mês de outubro, nós estamos no mês de outubro, e ele é o mês da gastronomia social, certo? De que forma que esse conceito ele está relacionado ao zero desperdício de alimentos? Então, o conceito da gastronomia social é uma solução centrada no ser humano e através da educação a gente está mudando o mundo finalmente e encontrando soluções através da comida, da gastronomia. E aí, claro, que como a comida tem um papel central nas nossas vidas, pois podemos responder a muitas problemáticas e uma delas é que a gente abordou faz mais que um ano já, é o desperdício de comida. E aí, com a GNT e a Globo, a gente está fazendo uma campanha que todo mês passam uns mensagens como todos nós podemos fazer diferença também nesta temática. Legal. Bom, gente, a Nicola, ela tem um sotaque todo especial, que ela não é brasileira, certo, Nicola? Certo, conta pra gente espero que dá para entender, mas vou fazer o melhor esforço, né? Você vem de... Eu sou polonesa alemã e já faz 2 anos que estou no Brasil e cheguei aqui para o Fórum Econômico Mundial, responsável para a América Latina, mas há pouco tempo eu mudei e me juntei com o fundador da Gastromotiva, com David Hertz, para trabalhar nas problemáticas aqui no Brasil, encontrar soluções de outra maneira, que não seja de arriba com os líderes, mas conectando arriba e abaixo para soluções que precisa o país. Legal, muito bacana. Alcione, antes de te perguntar, eu só vou fazer um convite para os nossos seguidores que as perguntas, elas são muito bem-vindas, então, por favor, interajam conosco, que assim que vocês nos perguntarem, a pergunta sobe aqui para mim no tablet e eu faço para as meninas, tá ok? Alcione, a minha pergunta é a seguinte, que a perda e o desperdício de alimentos, eles decorrem de fatos bastante diferentes, né? Em determinados casos, eles estão ligados a uma ordem de questão financeira ou até mesmo cultural, né? É possível resolver essa equação? Nossa, que pergunta difícil, hein, Miguel? Você já começa, né? Primeiro, super obrigada pelo convite, obrigada, Sula, pelo convite, convite da BRF de estar aqui nessa discussão. Acho que sim, né? Acho que não existe problema sem solução, né? Dizem muitas vezes que a solução vem junto com o problema, né? E é uma coisa que é algo que nós estamos tentando fazer hoje, né? Aí com a Nicola, com a Gastromotiva, eu trabalhando ali com a rede Safe Food, nós acreditamos que para resolver esse problema dessa magnitude, nós temos que nos unir. Então, a iniciativa privada, governos, consumidores, acho que todo mundo tem que estar junto para resolver a questão do desperdício de alimentos. E sim, eu acredito, né? Porque é algo que eu escolhi aí trabalhar e nós temos aí equipes e muitas pessoas trabalhando nesse tema e eu acho que é possível, mas eu só acho que é possível se nós nos unirmos juntos e convergirmos para uma solução que seja boa para o Brasil, para a nossa realidade brasileira, né? Tá. A Safe Food, ela é uma iniciativa global, correto? E ela está no Brasil aqui conosco por quanto tempo? Há quanto tempo?
Nós articulamos o lançamento do Safe Food aqui no Brasil durante o ano de 2016, fizemos o lançamento oficial em novembro do ano passado no Refeitório Gastromotiva, e o objetivo do Safe Food é justamente promover essa união, né, essa integração entre os atores da cadeia de alimentos, trabalhar em conjunto com soluções, né? Nós temos aí uma agenda, esse ano já promovemos um primeiro encontro, que foi há mais ou menos 3 semanas, com mais de 40 empresas na área de alimentos, organizações, governos, universidades, especialistas, para discutir o tema, né? O desperdício de alimentos ele é muito amplo, e também, na ocasião, até fizemos o lançamento de um protocolo de medição de desperdícios, né, através do nosso, que foi elaborado pela WRI. Então, assim, existem passos importantes nessa questão. Nós estamos começando com uma mobilização, né, uma mobilização de atores, que é um pouco a nossa função no Save Food, e também queremos fazer com que essas pessoas conversem, né? Às vezes, muitas iniciativas são isoladas ou trabalham ali, um sem saber o que o outro faz, e nossa ideia é convergir tudo isso para esse objetivo comum, que é reduzir o desperdício de alimentos. Legal, obrigado. Sula, agora você pode me explicar, por gentileza, o porquê que a BRF decidiu ser membro da Safe Food e também manter conversas com a Gastromotiva. Miguel, a BRF é uma empresa que está com seus alimentos presentes em mais de 150 países, né? Tem o propósito de alimentar o mundo. Então, qual o papel de uma empresa, né, uma companhia que é inspirada em produzir alimentos, nessa questão do desperdício? Qual é o nosso papel, qual é o nosso impacto, o que a gente pode gerar de valor nisso, né? Então, nós vimos na questão, na causa que nos toca, né, o desperdício, algo muito relevante, uma contribuição que uma empresa como a nossa pode trazer, né? E, logicamente, uma empresa com um número de funcionários, né, de colaboradores que a gente tem, mais de 105 mil funcionários, quantos embaixadores a gente não tem para lutar junto com a rede nessa causa, né? E a Gastromotiva é uma inspiração para a gente. Fomos lá, né, conhecer no momento do lançamento da rede, em que a gente falou assim, puxa, isso é uma coisa que a gente quer, isso é uma coisa que fala com o nosso negócio, é uma coisa que fala com o nosso propósito, vamos juntos nessa. Legal. Bom, eu já comecei a receber algumas perguntas, e a pergunta que eu vou fazer agora, e ela vem do Jorge Garcia, do Rio de Janeiro. Alcione, o Jorge ele pergunta o seguinte: qual que é a diferença entre o desperdício de alimentos e a perda de alimentos? Existe uma diferença entre um e outro? Existe, né? É uma diferença até técnica, né? A perda de alimentos, ela ocorre, digamos assim, de maneira involuntária, né? Seria toda essa perda que a gente tem até o consumo, né? A perda durante o transporte, armazenagem, distribuição, então isso a gente considera como perda. E o desperdício é o que a gente chama de desperdício voluntário, digamos assim, que ocorre muito mais concentrado na cadeia do consumo, né? Então, quando a gente fala de desperdício, é aquela comida que a gente joga fora, quer dizer, a gente comprou e voluntariamente, ou por algum motivo, a gente joga esse alimento fora. Então, a perda acontece de forma involuntária e o desperdício de forma voluntária. Entendi. Bacana. Sula, agora tem uma outra pergunta aqui, e ela veio do Belém do Pará, e ela foi enviada pelo Henrique Brandão. Ele pergunta o seguinte, Sula: quais são as ações realizadas pela BRF para evitar o desperdício de alimentos? Henrique, a gente tem diversas ações que vão desde o nosso processo produtivo até a conscientização dos nossos colaboradores, né, que eu comentei anteriormente, é um número bem relevante. O primeiro passo é a gente entender o que é a perda numa indústria de alimentos como a nossa. Como nós lidamos com animais, a perda seria a perda de um animal que futuramente seria um alimento. Então, como uma empresa que está engajada na causa bem-estar animal, todas as práticas que a gente lida para ter melhores condições para esses animais também evita a perda desses animais. Então, o primeiro passo são os cuidados e boas práticas voltados para a produção animal, que vão resultar em melhor eficiência e melhores condições para esses animais e, consequentemente, a redução da perda. E não para aí. A gente tem, durante o processo de transporte, durante o processo de abate, todos os cuidados que a gente tem buscado ampliar esse olhar para que a gente pense que o alimento que nós estamos produzindo, eles têm muito mais a agregar quando a gente atribui a causa, ampliando, né? Eu não estou apenas cuidando daquele momento, mas eu estou cuidando de todo o planeta quando eu penso que aquele alimento que eu estou produzindo, aquele animal que eu estou produzindo vai ser um alimento, e eu reduzindo a perda, eu vou estar contribuindo para outras questões, que é a questão do desperdício de alimentos. Então, dentro do processo produtivo, nós temos essas questões voltadas para a produção em si. Agora, não para por aí, nós temos mais de 105 mil
colaboradores, e a maioria deles está dentro das fábricas, que tem refeitórios. E nesses refeitórios nós também realizamos campanhas, falamos com os nossos colaboradores a respeito dessa causa. Então nós ampliamos esse olhar para que o nosso colaborador se veja como produtor de alimento e como consumidor de alimento e reflita sobre o seu papel. Acho, se posso complementar, eu gosto, a parte de boas práticas. Acho que começa com uma campanha a sensibilizar e depois as boas práticas. O que posso fazer eu agora para fazer algo na minha casa ou ajudar outros a fazer algo? Acho que essa parte é bem importante. Com o tamanho que a BRF tem um acesso que tem escala. Um complemento, Miguel, só para falar, então, assim, um pouco para além da questão de dentro da fronteira, mas dentro das nossas, né, porteiras, vamos dizer assim, o alimento que a gente produz, né? O passo que a gente tem alimentos com conveniência para o consumidor, aqueles que são congelados individualmente, que facilitam, né, em casa, a pessoa que vai preparar, retirar apenas aquela porção que vai utilizar. Isso também é uma forma de não só atender a conveniência do consumidor, mas favorecer, né, a redução do desperdício, porque a gente tem a facilidade no preparo. As porções individuais, que a gente tem em algumas linhas de produtos, também são porções que nos ajudam nessa questão. Então, a pessoa já tem apenas ali uma porção necessária para aquela alimentação. Então, é uma questão cultural também que ela vai, né, uma comunicação que ela vai embutida na forma de apresentação dos nossos produtos. Legal. Ou seja, uma indústria do tamanho da BRF, ela tem propriedade para de zero desperdício. Certeza, certo? Miguel. Isso já ganhamos, inclusive, premiação esse ano com a nossa linha Soltíssimo, porque a gente tem produtos com embalagem também que evitam desperdício em função de melhor qualidade e validade desse produto. Muito legal. Bom, antes de continuar o nosso bate-papo, para o pessoal e dizer que esse bate-papo, o nosso terceiro bate-papo da Semana da Alimentação, ele está sendo feito aqui na BRF, no nosso escritório que fica em São Paulo. Aqui, a nossa casa que nós abrimos as portas para receber todo mundo, certo? E aí, Nicola, agora a minha pergunta é para ti, e aproveitando um pouco do que você falou sobre escala, como conseguir escala, para muita gente o alimento ele limita-se à função de nutrir ou simplesmente saciar a fome, né? E eu estava dando uma olhada na minha pesquisa que para a gastromotiva o alimento ele é muito mais do que isso. O alimento ele cumpre a função, uma função de transformação. Como é que isso funciona? Explica para a gente, por favor. A gente tem vários programas, então poderia estar aqui toda hora explicando, mas vou dar o exemplo do refeitório gastromotiva que a gente abriu com a Alexandra Forbes e com o Máximo Bottura ano passado. Aí a gente transforma, como a transformação começa com o alimento mesmo. A gente recebe alimento que ia para o lixo e através da criatividade dos chefes convidados da rede da gastromotiva e com os alunos educados pela gastromotiva, a gente transforma estes alimentos e dá uma nova vida. Então, um alimento que uma batata feia, a gente transforma em um prato fino, nutritivo e servido com dignidade. Aí, nossos convidados, que são moradores de rua, que não têm acesso a boa comida nutritiva e não têm acesso a um espaço como o refeitório, que é um restaurante belo, com arte do J.R. e do Vic Muniz. Então, aí eles se transformam, porque são servidos por todos nós, por voluntários, que servem 3 pratos em dignidade. Então, eles se transformam, eles se abrem e se sentem ser humanos. Os voluntários se transformam, porque eles, veem que todos somos iguais. Então, aí este acto de servir é a transformação. Os nossos alunos, que são todos meninos, meninas das favelas, se transformaram porque criaram um orgulho, uma oportunidade na vida através do alimento. Então, a gente acha que é isso, é a gastronomia social, né? Dar oportunidades, dar dignidade e esta inclusão, utilizando esse poder da transformação da comida. Muito legal. Bom, definitivamente o alimento ele cumpre um papel muito maior do que o do nutrir. O papel da transformação também. Muito bacana isso. A próxima pergunta, ela foi enviada aqui. Só apertei um botão que não deveria apertar. A próxima pergunta, Alcione, ela foi enviada pelo Marcelo Campos, aqui de São Paulo, e ele quer saber o seguinte: quais são as maiores dificuldades em relação ao desperdício de alimentos aqui no Brasil?
Bom, falando de dificuldades, na verdade, são milhares, né? Assim, a gente tem a cadeia de distribuição de alimentos, ela é enorme, né? Ela começa na produção, começa no campo, esse alimento viaja, né? Passa por diversos pontos da cadeia até chegar ao distribuidor, até chegar ao varejo e chegar no consumidor. Então, a cada etapa dessa cadeia tem a sua dificuldade, né? Então, no campo, a gente tem a questão da manipulação, da própria armazenagem, a grande questão da cadeia frio, né? O transporte de alimentos, às vezes, feito no calor, numa temperatura inadequada, pode causar muitos danos ao alimento. Nós temos problemas aí no transporte, né? Embalagens, então esse alimento, às vezes transportado em embalagens inadequadas, pode sofrer injúrias, né? Machuca, enfim, né? Também a própria questão da temperatura no transporte. Nós temos no varejo, né? A própria manipulação do alimento no varejo, que às vezes pode ser inadequada, até pelo próprio consumidor manipulando esse alimento, falando principalmente de alimentos in natura. A questão do consumo, que é uma questão cultural, né? Aqui no Brasil a gente tem muito, a gente estava conversando, essa questão da fartura, né? Da gente produzir, preparar alimentos, um jantar para 2, 3 pessoas, a gente faz comida para 10 pessoas, né? E final de semana o brasileiro gosta de mesa farta à mesa, né? Comida farta à mesa, né? Então, o alimento é algo que tem muitos aspectos, né? Ele tem o aspecto prático, que são esses aspectos estruturais, né? De transporte, estrutura, temperatura, e também tem um aspecto cultural e social muito forte, muito relacionado. Então, é um aspecto muito amplo, né? Para você trabalhar, não dá para priorizar quem é mais importante ou quem não é, né? Na verdade, em cada etapa da cadeia tem muito a ser feito, né? Mas, assim, por isso que a gente fala, por isso que a gente tem que unir todos esses atores. A gente não pode falar de desperdício de alimento olhando só para um lado, olhando só o lado do consumo ou o lado da produção ou da distribuição. É uma coisa, é um tema, um problema muito amplo. Então, só olhando, tendo essa visão sistêmica e macro desse problema é que realmente a gente vai conseguir endereçar soluções efetivas, né? Perfeito. Bom, pelo que eu entendi, Alcione, a gente tem desafio de monte, certo? Bastante. Se a gente tem desafio, a gente também tem conquistas. E aí eu vou linkar uma pergunta para a Nicola, que foi direcionada, Nicola, pela Carolina Andrade. E ela quer saber quais as maiores conquistas da Gastromotiva em relação ao desperdício de alimentos. Então, se há desafio, há conquistas. Quais são as conquistas da Gastromotiva? Então, acho que a gente sempre trabalha com educação, porque acho que as soluções se encontram através da educação. Então, aqui a gente sensibiliza as pessoas que chegam no refeitório, sensibiliza e dá soluções para casa. Então, acho melhor, a gente transformou comida e recuperou, mas o problema é muito maior. Então, acho que a maior conquista é a mudança na cabeça das pessoas que foram para o refeitório, que escutaram da Gastromotiva e foram para casa e transformaram. Agora fizeram um prato com cáscara de banana, um brownie com uma banana bem molida, bem doce já. Então acho que essas mudanças de hábitos seria a conquista maior que a gente vê. E olha que bacana, Nicola, enquanto você falava, o Lucas Garrido de Jundiaí, ele mandou a seguinte pergunta para ti: como eu posso me candidatar para trabalhar como voluntário no Gastromotiva? E quais as atividades que podem ser desenvolvidas? Então, a gente, claro, trabalha muito com voluntários, depende de voluntários, depende de empresas e organizações internacionais para fazer as mudanças do sistema que a gente pretende. Então, para ser voluntário, você pode ir na gastromotiva.org e tem um espaço para voluntários. A gente precisa de voluntários em todos os níveis, administrativo, captação de recursos ou dia a dia trabalhando em soluções dentro da cozinha. A gente tem voluntários que trabalham de mesurar justo que chega, quanto a gente desperdiça, como podemos criar produtos. Então, realmente tem oportunidades em todos os níveis para ajudar e depende do tempo das pessoas, mas ajuda é sempre bem-vinda e a gente encontra o melhor espaço. Repete pra gente, por favor, qual é o site? www, né? www.gastromotiva.org. Legal, muito obrigado. Sula, agora para você. Quem manda a pergunta é o Geraldo Kosevitz, e aí me desculpe pela pronúncia no sobrenome, que é um pouquinho difícil, mas é o Geraldo, aqui de São Paulo. Ele primeiro parabeniza pela
belíssima discussão que a gente está tendo aqui. E a pergunta é a seguinte: como as embalagens elas podem contribuir para a redução de desperdício de alimentos? Você até comentou conosco, né, Sula, um pouquinho das embalagens. E aí depois, se você puder também dar uma pincelada nas iniciativas que a BRF faz fora do Brasil. A BRF ela tem um trabalho que nós temos intitulado como Pack Revolution, né? E a gente tem buscado trazer, além da conveniência, né, para a utilização e a própria acomodação desses produtos na casa do consumidor, ou no transporte, ou nas gôndolas do supermercado, nós temos trabalhado a questão do shelf life do produto, em embalagens que também têm uma função ativa, né, é uma embalagem funcional para poder melhorar a estabilidade do produto. Então, uma das questões aí que a gente mencionei, a premiação Soltíssimo, ele é um produto que ele traz a conveniência pela facilidade de abertura, mas ele também preserva melhor o alimento que você poderia, por exemplo, comprar o fatiado, né, de uma embalagem que não tem esse cuidado. Então, nós trazemos já essa conveniência, um produto que é facilmente retirado, sem também trazendo desperdício, e também bem conservado. Então, tem essa questão que é trabalhada muito pela BRF, que é o que o Geraldo está perguntando sobre as embalagens, que é o quanto que as embalagens podem contribuir para a redução do desperdício, favorecendo a manutenção da estabilidade desse produto. Então, a gente aumenta o período de prateleira desse produto quando a gente tem embalagens mais convenientes. E que você estava perguntando sobre iniciativas, eu acho até interessante quando ela coloca a questão da cultura e da mesa farta, né? Há uma campanha muito interessante feita pela BRF, não necessariamente pela questão da embalagem, mas pela questão da forma como a pessoa lida com o alimento, foi realizada no Oriente Médio durante o Ramadã, né? O Ramadã é uma celebração muçulmana e após esse período tem-se o hábito de reunir as pessoas na mesa para fazer uma alimentação bem farta, que culturalmente para eles é um bom significado. Só que muitas vezes também gera um pouco de desperdício. Então, o que foi proposto por essa campanha da Sadia? Fazer a pessoa que está elaborando, né, a mesa, fazendo aquela refeição, ela foi desafiada a produzir a mesma mesa com 25% a menos. E então, ela também foi desafiada a verificar, junto às pessoas que estavam ali partilhando da mesa, se havia uma percepção de redução da fartura esperada. E eis que eles observaram que não. As pessoas não conseguiram identificar que houve uma redução. Então, é um aspecto visual, uma forma de apresentação, mas era mostrando o que dá para você fazer com menos desperdício. E essa foi uma campanha muito bacana, porque ela também teve um cunho social envolvido, né? Esses 25% a menos que foi colocado na mesa, ele foi doado. Então, um trabalho muito bacana que levou o título de Cook Less, Waste Less, né? Cozinhe menos, desperdice menos. Bastante interessante a empresa ter levado isso com uma preocupação social numa festividade, né? numa celebração, na verdade, muito importante para a comunidade muçulmana. E uma outra campanha que eu não posso deixar de colocar foi feita em Singapura, em que a dona de casa, ela tirava, né? A dona de casa que não tinha os produtos Sadia, ela tirava um bloco de produto congelado com a dificuldade de fazer aquela porção que ela queria. O que não acontece quando a gente utiliza as linhas da Sadia com os congelados individualmente, que é essa conveniência que evita o desperdício também. Legal. Miguel, posso Claro. só complementar? Acho que Por esse favor. ponto dessa questão das embalagens é super importante, né, com relação ao desperdício. E eu queria também trazer que, na verdade, existem muitas tecnologias já disponíveis hoje no Brasil para a redução do desperdício, que não somente a embalagem, né? Tem muitas boas práticas no campo, no transporte, né, no acondicionamento, por exemplo, no varejo, que, se aplicadas, né, através de treinamentos, às vezes práticas às vezes muito simples, que já estão disponíveis e que também ajudam muito a distribuição do alimento, né? Nós temos aí no portal da Embrapa, por exemplo, grandes especialistas, grandes materiais disponíveis, né, em PDFs, livros, enfim, que trazem todo esse conhecimento técnico para toda a cadeia de distribuição de alimentos, que também pode ser muito útil, né? Então, não só claro, né, o condicionamento adequado do alimento e o respeito da cadeia, né, na distribuição, uma cadeia a frio, por exemplo, mas também muitas tecnologias e inovações que nós temos disponíveis que podem ser aplicadas assim a qualquer momento. Então, isso também é muito importante via público, né? O que já está feito em outros países, porque tipicamente eu morava na Suíça e aí já tinha, até esta data você pode consumir, vender, e depois até esta data você pode consumir. Então, ter duas datas de validade diferentes. O empacagem indica como está o status do produto. Então, acho que não precisa reinventar a roda, mas olhar um pouquinho também fora, que já existe, e trazer para o Brasil, trazer para a América Latina.
E aí, aproveitando, a Sula comentou conosco que lá no Oriente uma iniciativa bastante interessante com a marca Sadia, né, Sula? E aí eu acho que vale frisar que a marca Sadia, ela desembarcou no Oriente Médio há mais de 40 anos. A BRF, ela não está lá no Oriente Médio há pouco tempo, ela está há muito tempo. Sadia é sinônimo de categoria e isso é um grande orgulho para todos nós aqui de casa, né, Sula? Quando você mencionou sobre o Oriente Médio. E ainda no âmbito internacional, tem uma pergunta aqui que veio de Portugal, e que foi enviada pela Juliana Duarte. E aí eu vou direcionar para vocês duas, para a Nicole e para a Alcione. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber quais são as atitudes mais conscientes para evitar o desperdício no dia a dia, na indústria. Bom, eu sempre acredito que a mudança sempre tem que vir de dentro para fora, né? Então, a Sula explicou aí várias iniciativas, por exemplo, da BRF, né? Acho que as boas práticas de produção voltadas para a eficiência de processos é sempre bem-vinda e acho que é uma prática muito comum dentro da indústria, né? Você reduzir a sua perda dentro de casa, acho que é o primeiro passo, né? É um passo super importante. Outra coisa que também é muito, muito interessante é, por exemplo, no caso da BRF, que tem um número de funcionários enorme, né? A Sula estava contando para a gente aqui os números. Então, mesmo uma campanha de conscientização só dentro da empresa já tem um impacto enorme, né? Falando do trabalho, por exemplo, em refeitórios, né? No consumo de alimentos dentro da própria companhia. Então, acho que tem muita coisa que pode ser feita dentro, né? Para depois expandir, né? Para depois você multiplicar isso e influenciar outros atores, outras indústrias, né? E eu acho que através aí dos exemplos que a Sula trouxe, pode ser benchmark para outras empresas. Acredito que vocês são abertos a discutir e multiplicar isso, né, Sula? Sim, Alcione, inspirado mesmo no trabalho da Save Food, nós já fizemos uma apresentação durante o International Port Council, que foi no Canadá, convidando as demais empresas, né, do mundo que estavam presentes ali a ingressar nessa causa. Então, foi uma coisa que a gente fez com muito prazer, falar, estamos trabalhando e queremos mais pessoas trabalhando nisso. Tá. Meninas, nós estamos recebendo muitas, mas muitas perguntas aqui. São muitas questões que sobem aqui no meu tablet, mas tem uma especial que eu achei bem interessante, que foi feita pela Rica Ceruti, aqui de São Paulo, e ela tem a seguinte dúvida. É verdade que o lixo do brasileiro é o mais rico do mundo? O que é mais rico? Eu falo, talvez é a língua, mas rico é... Acho que mais rico no sentido... Rica, depois se você puder continuar a interagir conosco, mas numa liberdade aqui eu entendo que rico é que a gente acaba desperdiçando alimentos que às vezes a gente poderia consumi-los, mas eles estão indo para o lixo. Mas isso tem no mundo inteiro, né? Que aqui, claro, a gente falou antes da conversa, que aqui tem uma abundância de comida, porque é um país de produtor que exporta muito. Então, claro que o respeito talvez para o alimento, porque tem acesso, não é tão grande como um país como a África, ou falei da manga, por exemplo, hoje de manhã também, que aqui tem, eles caem, a pessoa, a manga está lá, e na Europa você paga 10 euros para uma manga, e ritual, um domingo para esta manga que chegou do Brasil. Então, acho que também este respeito, talvez sim. Eu fico choqueada, tenho que falar o que chega no refeitório cada dia, e por isso queremos, como Gastromotiva, fazer muito mais para responder a esta problemática. Então, concordo que talvez sim, rica, porque tem alimento que vai para lixo, que é perfeitamente bom para consumo. Uhum. Então, sim. É isso mesmo, Alcione? Bom, se a gente olhar por esse ponto de vista, sim, né? O alimento, ele é a fonte de vida, né? E quando você joga essa fonte de vida no lixo, certamente você está descartando uma riqueza aí, nutricional, cultural, social. Você descarta muito mais coisas juntos, né? Você não descarta só o alimento, mas todo o significado, né? Dele ter sido produzido, né? Toda a energia aí que o produtor rural colocou nesse alimento, que toda a cadeia de abastecimento trabalhou para ele chegar à mesa e a gente joga fora, né? Então, estamos jogando muita coisa importante fora com desperdício, né? Legal. Mas, Bom, como Miguel, eu comentei... Só complementando Claro. aqui, uma coisa bem interessante que eu acho que a indústria aqui, especialmente nós na BRF, temos uma contribuição significativa, é por a gente estar presente em diversos países com uma cultura diferente, aquilo que às vezes poderia ser lixo aqui, não é em outros lugares. Então, quantas pessoas, por exemplo, desprezam o pé de frango?
porque realmente não é a cultura, não é a preferência. Mas esse pé de frango, por exemplo, vai para a China, que é uma iguaria. A cartilagem de peito, não sei se vocês sabiam, a cartilagem de peito é amplamente consumida no Japão, que é uma iguaria também. E aqui muita gente sequer quer tocar. Então, é interessante ver como que o aspecto cultural, por isso eu entendo a pergunta o que é rico, o que não é, porque a cultura ela interfere bastante nesse significado, né? Tem uma parte de reeducar, então, porque desperdício, food waste, tem como uma conotação bem feia, bem negativa, mas é um pão seco, é um pão que já não dá nessa forma para consumir, mas você pode transformar e dar essa nova vida. Então, acho que é isso também que é um papel importante de reposicionar o que é desperdício de comida, o que não é. Legal. Bom, e como eu disse, estamos recebendo muitas perguntas. Responder todas as perguntas, mas só para mencionar, a gente recebeu já interações do Bruno Cisdelli de São Paulo, da Camila Ribeiro, também aqui de São Paulo, da Isabela Canucci, também de São Paulo, Tiago Ribeiro do Rio de Janeiro, enfim, a gente tem uma série de perguntas aqui prontas para serem feitas. E aí a próxima eu vou direcionar para a Alcione e também, se a Nicola puder complementar. O Bruno Cisdelli aqui de São Paulo, ele trouxe um tema que tem sido bastante discutido nos últimos dias, não só aqui em São Paulo, principalmente aqui em São Paulo, mas que ganhou uma repercussão de certa forma nacional. Ele diz que recentemente a Prefeitura de São Paulo anunciou uma medida de distribuição de um composto que é produzido a partir de alimentos próximos do prazo de vencimento. Após a repercussão negativa, a prefeitura aparentemente aqui voltou atrás. Qual é a opinião de vocês sobre esse tema? Bom, esse foi um tema, acho que foi o tema da Semana Mundial da Alimentação, né? A gente já começou com um tema bem quente, bem interessante, na verdade, né? Eu acho essa discussão toda muito positiva, né? Toda vez que a gente traz à tona, traz a público alguma iniciativa que eventualmente tem alguma polêmica, a gente está falando do assunto, né? Então a gente está aqui falando, sim, né, na sua essência de desperdício de alimentos e como reduzi-lo, né? No final a discussão é um pouco sobre isso. Particularmente eu acredito que o alimento ele tem um papel muito além de nutrir, como a gente já discutiu, né? O alimento ele tem um papel de conexão, né? Conexão social, conexão cultural muito importante, né? Nós fazemos refeições, né, à mesa e compartilhamos com os nossos amigos refeições, então ele tem um papel importante. E é lógico que assim qualquer solução com relação à redução de desperdício, ela é bem-vinda, né? Logicamente que a gente tem que avaliar todos os aspectos que vem junto com essa solução, né? O aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto cultural, o aspecto ambiental. Então, assim, é uma questão que não é tão simples, né? E eu acho que vale, nesse momento de discussão, a gente trazer esses outros aspectos à mesa, né? De repente, nesse tema, ficou um aspecto único, mas vamos abrir, vamos ampliar a discussão e vamos ver o impacto, né, dessa solução sobre diferentes aspectos. Eu acho a discussão sempre super positiva. Estamos falando de desperdício de alimentos e, para a gente, isso é super positivo. Vamos falar mais. Nicola, você gostaria de complementar com alguma? Sim, então eu acho também o mais importante é todos juntos encontrar soluções inovadoras. Acho que a gente aborda esse tema de uma maneira bem diferente, que a gente quer trazer, dar uma nova vida ao produto e servir com dignidade. Então, isso é a minha opinião da nossa solução que a gente tem. A gente vai começar também num produto de alimento que ia para lixo. Então, acho que aí tem várias fontes de novas soluções. E aí vamos. Legal. Sula, a próxima pergunta ela foi feita pela Isabela Canucci. Diz o seguinte... Às vezes eu jogo fora, sem abrir, para ver se está bom. Exatamente, Isabela. Aqui no Brasil, em especial, né, a data de validade ela acaba significando a data de morte do produto. E não é bem assim. Acho que as características do produto, ela fala mais em si. Mas existem todos os aspectos regulatórios que a gente tem que seguir. E aí até cria essas questões que foram colocadas durante essa semana. Em alguns países, produtos são colocados, a rotulagem, né, ela indica o best before, qual é o tempo melhor, qual é o recomendável para ser consumido o produto. Não quer dizer que ele não vai estar viável para consumo após aquela data. Por isso o termo best before, melhor se consumir até aquela data. Então aqui no Brasil anda em discussão ainda
estudada bastante essa questão de melhor forma de apresentação. Tem países com 3, 4 tipos de rotulagens para data de validade, talvez você tenha alguns exemplos para passar, mas realmente muito pela responsabilidade que a empresa tem com relação ao que ela pode garantir. Então, quando ele estabeleceu a data de validade do produto, ele estabeleceu considerando as piores condições de armazenamento e exposição daquele produto, que até onde ele poderia garantir a estabilidade ou a melhor conveniência daquele produto, a melhor qualidade daquele produto, da forma como saiu da fábrica. Mas não quer dizer que também, depois da validade vencida, o produto vai estar deteriorado. Mas isso é uma questão regulatória. E, logicamente, vai depender de cada um analisar e se identifica que é possível consumir, mas é algo que, por lei, a obrigação da indústria é estabelecer um prazo que ela garante essas condições. Bacana, Sula. A próxima pergunta, ela é direcionada para a Nicola e ela foi enviada pela Camila Ribeiro. Ela diz o seguinte: por que a Gastromotiva ela decidiu contemplar apenas o público jovem em seu curso de capacitação? Então, o curso, a gente tem vários programas. O curso de capacitação dos jovens das comunidades era assim estabelecido porque a gente veia esta necessidade de uma indústria bem dura, mas daí a gente viu que tem outras oportunidades também e a gente começou outro curso que é Empreenda, Faça e Venda. Então, você que tem um pouquinho de experiência, já faz um bolo legal, bom, a gente tem esse curso também grátis, onde não tem limite de idade, onde você pode participar, aprender também as técnicas básicas de cozinhar, mas também aprende como fazer um negócio sustentável, como fazer um marketing para vender seu produto. Então, a gente, de certa forma, empodera então, pessoas nas comunidades também, que daí podem abrir seu próprio negócio e empregar mais pessoas. Então, tem vários cursos, então, também várias oportunidades para vários grupos de idade. Sim. Legal, super esclarecido. Sula, o Thiago Ribeiro, do Rio de Janeiro, ele pergunta o seguinte: quais as iniciativas da BRF voltadas a utilizar a capacidade total da companhia nesse contexto de sustentabilidade? No contexto de sustentabilidade e desperdício de alimentos, né, Tiago? Não sei se exatamente é essa a questão. A gente tem todo um processo de otimização e eficiência, né, em todo o nosso processo. Então, a gente tem desde o investimento em fábricas para otimização e melhor, né, aproveitamento de tudo que a gente está processando, de melhor aproveitamento da carne, melhor aproveitamento na hora de fazer um processamento de um produto, né? Então, a eficiência também que a gente pode colocar, não só da utilização do alimento em si, por exemplo, no processo de processamento da carne, mas de toda aquilo que vem antes. Porque quando a gente fala de desperdício de alimentos, a gente está falando de desperdício dos recursos que foram utilizados para chegar àquele alimento. Então, é água, é energia, é o uso da terra, é a otimização do uso de grãos. Então, a nossa cadeia é uma cadeia muito extensa. Então, quando eu vou citar para você como exemplo, eu posso dizer que eu alimentando o animal com uma ração balanceada, como a gente faz, a gente também está fazendo uma melhor eficiência da utilização desses nutrientes, né, desses alimentos que vão produzir o animal, que vão alimentar o animal. Eu vou estar melhorando a eficiência produtiva, eu vou estar melhorando e evitando o desperdício, né? Então, eu tenho uma série de atividades, de ações que eu posso estar otimizando a utilização dos meus recursos, com a eficiência no uso da água, a eficiência no uso de energia, com investimentos em equipamentos que vão tanto evitar o desperdício de energia ou até mesmo de água e também melhorar e otimizar meu processo, né, de obtenção do alimento. Então, são diversas iniciativas que a gente tem, nós partilhamos algumas delas no nosso site. Tá? E Sula, deixa eu aproveitar que Desculpa, Alcione, quer complementar? Só acho que um ponto importante que acho que a Sula está trazendo, e acho que é um papel também importante da indústria, trabalhar com a sua cadeia de fornecimento, né, Sula, para melhorar como esse alimento chega até a indústria e da indústria em diante, né? Eu acho que trazer o seu fornecedor, o seu produtor, para trabalhar soluções conjuntas para reduzir, acho que é muito importante, né? Está no escopo de trabalho nosso, inclusive, o trabalho com os nossos fornecedores integrados para levar essa forma de pensar com relação à utilização dos recursos também, com a mentalidade voltada para a questão do desperdício. Ressignificar aquilo que já é feito, mas fazendo um olhar mais holístico para entender até onde vai a atitude, né? Aonde vai o impacto da minha atitude positiva. Esses dois aspectos que vocês mencionaram agora, que é a etapa anterior à da indústria, que está muito mais voltada no campo, no nosso caso especificamente,
A gente comentou, inclusive, no nosso primeiro live da semana, em que o nosso CEO global, Pedro Faria, esteve aqui e participou, e ele comentou sobre algumas iniciativas de bem-estar animal que a BRF mantém. E aí a Sula, que está aqui conosco e é uma expert nesse assunto, eu vou aproveitar, Sula, para fazer a pergunta do Leonardo Vega, que está justamente ligada à questão do bem-estar animal. Ele diz como que o bem-estar animal pode contribuir para a redução do desperdício de alimentos na cadeia de valor. Leonardo, desde o alojamento dos animais, todos os cuidados que a gente tem que ter com esses animais vão evitar perdas produtivas por morte desses animais ou perdas produtivas por um rendimento, né, inferior ao que poderia ser se eu não tiver bons tratos com esses animais. Durante o processo de transporte também, alguns detalhes que eu tenho que pensar sobre qual a quantidade de animais que eu vou carregar, qual é o horário adequado para eu carregar e transportar esses animais. Todas as questões que a gente visa o conforto do animal, ele vai também repercutir em melhores condições de bem-estar e, consequentemente, melhores condições de produtividade. Então, tudo aquilo que eu investi para fazer a produção acontecer, para fazer com que o meu animal crescesse, eu também vou ter um ganho produtivo e, consequentemente, uma redução de desperdício. Então, até desde a fase, né, no processo de abate, todo cuidado com o bem-estar dos animais, ele vai significar um cuidado para evitar o desperdício também. Legal. Alcione, nós recebemos uma pergunta do Marcos Nogueira, para onde vão os produtos de hortifruti que não estão bonitos para grandes cadeias de supermercado, né? E ele soube que lá em Portugal, por exemplo, tais produtos são graciosamente disponibilizados aos carentes. Qual é a sua opinião sobre isso? O que me pareceu até semelhante a esse sacolão, a gente tem um pouco o papel dos bancos de alimentos aqui, né, no Brasil, né, quando você tem um excedente de estoques, né, de alimentos, ou na produção, ou na distribuição, ou no varejo, esses alimentos muitas vezes são disponibilizados pelos bancos, né? O Brasil, se não me engano, tem até 90 bancos de alimentos públicos, né, que redistribuem esses alimentos para organizações sociais. Então, sim, eu acho que a redistribuição de alimentos ela é uma solução estratégica, né? Porque esses alimentos, enfim, por questões estéticas ou por excessos de compras, tem vários motivos por trás, acontece, né? A perda de alimentos ela faz parte, né, da cadeia de distribuição. Mas o importante é esse alimento, da forma como está, ele pode ser sim redistribuído. Então eu vejo como uma solução extremamente estratégica e quanto mais a gente se unir para maximizar o uso desses bancos, né, tiver cada vez mais doadores de alimentos e a gente direcionar para esses bancos, não só bancos de alimentos, mas existem outras soluções de redistribuição, eu acho que é extremamente bem-vindo, na verdade. E aí é importante agir também no papel do governo, porque claro que é a parte legal de distribuir ou de redistribuir o alimento, porque tem, a Alcione sabe tudo, a gente está trabalhando com os dois na parte legal, mas tem exemplos como a França, onde o governo obrigou os supermercados de redistribuir os produtos. É ilegal para mandar para lixo. Ou a Itália tem outras inovações. Então, eu acho que este papel do governo é bem importante para apoiar os bancos de alimentos, apoiar projetos como a Gastromotiva de dar nova vida para alimentos, ou outras organizações que trabalham com soluções nesta área. Bacana. E Alcione e Nicola, a gente até teve a oportunidade de conversar um pouquinho antes, né? E vocês mencionaram que a questão fora do Brasil também, né? Como é que os números de desperdício de alimentos, eles não acontecem só aqui no Brasil, né? Eles acontecem fora do Brasil também. Os números são surpreendentes e ainda assim difíceis de sensibilizar a população. O que Safe Food e Gastromotiva fazem? Quais artifícios vocês utilizam para trazer e chamar a atenção da população? Bom, que para mim, que a gente, né, trabalha em nutrir pessoas, que eu fico chocada, é que com tudo a comida que vai para lixo, a gente poderia alimentar o mundo inteiro. Então, a gente já tem uma solução à mão, que só a gente tem que encontrar caminhos para agora ativar. Então, zero fome, o SDG, aí já temos uma solução. Legal. Alcione?
Bom, né, essa questão do desperdício de alimentos, aí falando até do consumidor, parece para a gente é uma coisa um pouco normal, né? Ela já faz parte do nosso dia a dia, né? Então é uma coisa que a gente acaba se acostumando. Então acho que o primeiro ponto é não se conformar mais com esse problema, né? Que é o que a gastromotiva está provocando. E nós, especificamente da Safe Food, né, nosso papel aqui no Brasil é muito reunir essas pessoas que estão atuando diretamente, né, nessa cadeia de alimentos, colocar esses atores à mesa, discutir soluções, provocar, né, soluções e promover essa interação para que a gente traga essas soluções que muitas vezes já existem para a prática. Então esse é o nosso propósito, pelo menos inicial aqui no Brasil, é promover, pôr todo mundo na mesa e discutir esse tema, porque na verdade ele é um problema nosso, é um problema de cada um de nós. Legal. Né? Não é um problema do outro, é um problema em casa. Entendido. Bom, as perguntas não param de chegar, mas infelizmente eu vou ser obrigado a encerrar a nossa transmissão aqui no Facebook. Só que antes eu gostaria de passar a palavra para a Sula, para a Alcione e para a Nicola para as considerações finais. Fiquem à vontade para deixar um recado, enfim. A gente espera que a gente tenha lançado uma semente aqui com essa conversa, né? Que o nosso propósito é justamente estar juntos, lutando contra o desperdício de alimentos. A BRF quer inspirar você a pensar no seu modo de lidar com o alimento, seja o nosso alimento que nós fornecemos, seja o alimento que você adquire em qualquer outro lugar, para pensar e repensar um pouco mais como você tem lidado com o alimento. É essa expectativa que a gente tem com essa conversa aqui hoje. Eu gosto sempre de trazer uma provocação, é um pouco do que eu falei anteriormente, né? O desperdício de alimentos é um problema nosso, né? Começa com nós aqui, né? Nós quatro aqui nessa discussão, é um problema nosso. Então, é tomar esse problema para si, se conectar com esses movimentos. Existem muitas iniciativas no Brasil que já estão trabalhando, então buscar essas iniciativas. Quem quiser fazer parte do Safe Food, entra no nosso site www.safefoodbrasil.org, entre em contato conosco, faça parte desse movimento, porque tem muita coisa que pode ser feita em conjunto, né? A gente não pode, não vai ser um problema que ou a indústria, ou o governo, ou só a sociedade civil vai resolver pontualmente ou individualmente. Então, realmente, a sociedade brasileira tem que se unir nesse tema para a gente trazer essas soluções todas disponíveis aí para a prática. Acho que não é surpresa, mas estamos bem alinhadas, que todos nós podemos ser agentes de transformação, de mudanças aqui no Brasil. Meninas, muito obrigado, Sula, Alcione Obrigada. E a Nicola por terem aceito o nosso convite. Foi um prazer recebê-las aqui. Eu tenho certeza que todas as pessoas que nos seguem no Facebook agora têm uma percepção um pouco melhor sobre o que é o desperdício de alimentos e, mais do que isso, como poder evitá-los, né? Que eu acho que foi a principal mensagem que a gente trouxe aqui nesse, que foi o terceiro de uma série de bate-papos que nós fizemos durante a Semana Mundial da Alimentação. Lembrando que no dia 16 de outubro, que foi segunda-feira, nós comemoramos o Dia Mundial da Alimentação. E daí, como nós tínhamos muito temas para falar, debater, nós decidimos ampliar isso e transformar numa Semana da Alimentação, e hoje a gente cumpre essa tarefa de ter discutido desde segunda-feira tendências de consumo, no segundo dia redução de sódio e hoje o zero desperdício. Eu agradeço a participação, a interação de todos vocês, foi muito bem-vinda e enriqueceu o nosso bate-papo, com toda certeza. E gostaria também de deixar um agradecimento especial a Thaís Braga e ao time da Loures Consultoria, que trabalhou e que fez tudo isso daqui ser possível. Muito obrigado. Até a próxima.